Prosseguindo o estudo de História da Igreja, estamos no livro 2, estudando a Igreja sob perseguição do Império Romano. E agora vamos ao item 13 do nosso material didático, Apolinário de Hierápolis, na página 94. Bom, continuamos o ano 180 da Era Cristã. Lembre-se, esse é o último ano do Imperador Marco Aurélio, é o último ano da peste. A peste tinha matado até o irmão do Imperador Marco Aurélio. A situação da igreja era difícil, muita perseguição, mas nesse ano de 180 ele foi importante porque ele teve uma série de obras de Irineu de Lyon, que mostrou que Irineu de Lyon ele seria um pentecostal, ou o pentecostalismo era normal nas igrejas naquele período. Ele pregava uma escatologia parecida com a nossa. Foi uma pessoa importante. E também nesse período, ano 180, as igrejas, havia uma grande divisão nas igrejas. Segundo os historiadores, uma parte seguia a linha, para mim que é a linha de Montano, Irineu de Lyon, e outra parte seguia a igreja de Roma. Bom, a pessoa que nós vamos estudar agora, Apolinário de Hierápolis, ele também faz parte daqueles bispos que se opunham ao pentecostalismo, ou à igreja pentecostal Nova Profecia, melhor dizendo, ok? Então vamos falar sobre Apolinário de Hierápolis. Eu comento. Eusébio de Cesareia anotou alguns fragmentos que foram escritos por um bispo chamado Apolinário, criticando os montanistas, ou seja, esse texto que eu vou mostrar, ele está no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Ele diz: Apolinário escreveu contra a heresia dos frígios, essa igreja de Montano, que não muito depois iniciaria suas inovações, mas que já então começava a despontar, pois Montano, junto com suas falsas profetisas, já andava assentando os princípios do descaminho. Então ele está dizendo que teve um outro Apolinário. Esse Apolinário era da cidade de Hierápolis. Hierápolis, ela faz parte dessa região da Turquia, onde também estava Éfeso, e a região da Frígia, onde estava Montano, ou seja, eram cidades próximas, ok? Então eles eram contemporâneos, Apolônio, Apolinário e Montano, ok? Então ele está chamando de descaminho, está chamando de falsa profetisa. E como eu falei no tópico anterior para vocês, se alguém disser, olha aí, o pentecostalismo foi classificado como heresia, está escrito ali, heresia dos frígios. Pois bem, quem foi que escreveu esse heresia dos frígios? Eusébio de Cesareia. Ele fez parte de qual igreja? Ele fez parte da igreja que acreditava em purgatório, ou seja, era uma igreja pagã. Igreja que acredita em purgatório é pagã. Então, aquela não era a igreja verdadeira. Ele pode me chamar de herege o quanto ele quiser, que não vai significar nada. Eu já recebi pessoas na igreja, né? Eu, às vezes, dirigindo uma igreja, e chega uma pessoa, eu fui excluída na igreja porque eu vi caso de pessoa que foi batizada, recebeu o batismo do Espírito Santo. Poxa, eu fui excluída por isso. Eu falei, irmã, essa exclusão não vale de nada. Pode dizer que eu estou sendo antiético, pode dizer o que for, mas essa exclusão, ela não vale de nada. A exclusão vinda de um herege, ela não vale de nada, ela não tem valor. Fica tranquilo, a sua comunhão com Deus está íntegra. Sua comunhão com Deus estaria em perigo se você ficasse lá, né? Principalmente porque se tem essa atitude de excluir a pessoa. Então, se ela não pecou, não fez nada, aquele homem está errado. O comentário prossegue. Chamam de descaminho uma igreja que defendia a atualidade dos dons espirituais. Lembre-se, esse é o problema. Volte depois, assista a aula que eu contei da Igreja Nova Profecia. Ela acreditava que os dons espirituais ainda existiam para aqueles dias, que a igreja deveria buscar esses dons. E o que vai estar se desenvolvendo nessa segunda linha, que é a igreja de Roma, tá bom? O que vai estar se desenvolvendo é uma negação dos dons espirituais. Os protestantes hoje, eles negam os dons espirituais.
Eles dizem que os dons espirituais não estão mais disponíveis para a igreja. Foi só para a igreja primitiva. Isso é um erro absurdo. Não tem como a igreja de Deus sobreviver na terra sem os dons espirituais. É impossível isso. É uma defesa que eu vou chamar até de irracional. Jesus Cristo disse para os cristãos ficarem em Jerusalém, haveria um revestimento de poder, os cristãos receberiam os dons espirituais, então eles receberiam esse revestimento e ser-me-eis testemunha. Mas, segundo os protestantes, hoje você pode ser testemunha sem acreditar nesses dons espirituais. É, na verdade, um grupo incrédulo. Quem afirma que os dons espirituais não está disponível para a igreja, nós temos que classificar como incrédulo. Então eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de dizer que eles são nossos irmãos na fé, não dá. Ou seja, se torna impossível, né? O comentário prossegue. Em todos os escritos da história da igreja, jamais será apresentada uma heresia defendida pela Igreja Nova Profecia. Ler crítica de bispos que faziam parte da igreja desviada, que adorava a outros deuses para não sofrer martírio, não envergonha os pentecostais. Pelo contrário, nos enche de orgulho. Essa é a verdade. Porque a história realmente comprova. A linha da Igreja Nova Profecia foi a linha dos mártires. Nós veremos homens se convertendo um pouco mais à frente, estamos nos anos 180, mas homens se convertendo ali no ano 207, por ele ver um cristão sendo martirizado e no lugar de morte ele pregando o evangelho para as pessoas. Ele falou, caramba, esse cristianismo existe? Por quê? Porque antes ele servia na igreja dessa linha de Roma. E nós veremos, isso vai ser significativo, ele vai mudar de igreja. Quando ele fazia parte daquela igreja já paganizada, né? E de repente ele vê um cristão entregando a vida, não negando a fé e pregando o evangelho para as pessoas, ele falou, não, eu quero esse evangelho, eu quero essa igreja, eu quero esse evangelho. E ele muda da igreja da linha de Roma para a igreja de Montano, ou a Igreja Nova Profecia. Se você ler a história dos católicos, até hoje os católicos reclamam disso. Os católicos dizem que ele se desviou. Mas, na verdade, eu digo que ele, vou dizer, aceitou Jesus como Salvador. É como nós falamos na Assembleia de Deus, né? Tá bom? Aí você vê, eu já vi livros da Assembleia de Deus que descreve essa mudança, né, de Tertuliano, é o homem que vai trocar da igreja que está vivendo errada para a Igreja Nova Profecia. Eu já vi livros da Assembleia de Deus criticando essa mudança. Enquanto a história comprova que nesse período a igreja de Roma ela já está contaminada. Ela está, infelizmente, por conta dos traditores, ela está andando de maneira errada. Então, quando Tertuliano deixa essa igreja corrupta e vai para a igreja pentecostal Nova Profecia, ele, na verdade, se converteu de fato. E os outros homens que surgirão depois de Tertuliano, pode anotar esses nomes que eu estou falando para vocês, que serão os personagens mais importantes dos próximos 100 anos. Eles serão todos da Igreja Nova Profecia. E aí nós vamos encontrar uma história interessante. Tertuliano, a Igreja Católica vai deixar de lado. Mas um discípulo de Tertuliano, que inclusive chamava Tertuliano de O Mestre, tá bom? Esse homem, ele vai acabar sendo beatificado pela Igreja Católica, ou seja, ele é um santo católico. Só que, na verdade, ele era da Igreja Nova Profecia. Era o homem Cipriano de Cartago. Ele se tornou um bispo da Igreja Católica, um santo da Igreja Católica. Ou seja, os católicos se distraíram e colocaram como santo um homem da linha da Igreja Nova Profecia. Olha que confusão, ok? Então, essas histórias são interessantes. Esses dois personagens nós vamos estudar nos próximos tópicos. Então nós temos que encarar isso aqui, irmãos, de uma maneira especial. Nós não podemos ouvir alguém dizer que nós estamos reproduzindo uma seita pagã na história e nós considerarmos isso comum e até chamarmos eles para dar aula, como é feito na FAECAD, os protestantes, agora acho que fechou a FAECAD,
mas convidar eles para dar aula, não? Ou seja, isso é muito estranho, né? O comentário prossegue. É bom ser criticado pelos bispos que formarão a Babilônia apocalíptica. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, porque isso pode influenciar até na salvação da alma de vocês. A Igreja Católica, ela é, sem sombra de dúvida, aquele personagem que nós chamamos de Babilônia apocalíptica. Por quê? Essa religião de Roma, que está perseguindo a Igreja cristã, é a religião da Babilônia. A história comprova que a Igreja Católica, nos dias de Constantino, ela pega essa religião da Babilônia e adota ela, só que com personagens cristãos. Qual a grande prova disso? Eusébio de Cesareia, toda aquela turma, Agostinho de Hipona, todos eles praticavam culto aos mortos. E sobre culto aos mortos, nós temos que ser bem claros sobre isso, irmãos. Isso é paganismo, é espiritismo. Ok? Então, esses bispos que estão criticando Montano, esses bispos, eles praticavam culto aos mortos. Só aí já dá para você esquecê-los como cristianismo. Mas, irmãos, quase que 10 em cada 10 livros de história da igreja conta a história da igreja seguindo pela Igreja Católica. Agostinho de Hipona, que vai ser outro homem que vai acreditar em purgatório e praticar culto aos mortos, praticar essa abominação, é isso que a Bíblia fala sobre o culto aos mortos. Esse homem, Agostinho de Hipona, ele virou uma referência para os protestantes. Até hoje os protestantes exaltam, talvez seja a pessoa mais pregada nos púlpitos protestantes. E o homem era um pagão. Então, para vocês verem o absurdo que nós estamos vivendo. E esse pagão pregado pelos protestantes, eles estão dizendo que nós somos um grupinho que surgiu ontem, que nós temos que nos ligar aos protestantes e à Igreja Católica. Quem fizer isso, a Igreja Católica, ela é a Babilônia apocalíptica, porque ela pratica a principal doutrina da Babilônia. Qual é? O culto aos mortos. Então, isso é questão, irmãos, de salvação das nossas almas. Isso é questão de salvação das nossas almas. Se você disser que a Igreja Católica é a tua mãe, você está dizendo que a Babilônia apocalíptica é a tua mãe. Você está dizendo que você nasceu dela. E esse pecado nós não podemos cometer. Agora, estão forçando essa doutrina na Assembleia de Deus. Tem muita gente na Assembleia de Deus já que está falando isso. Que está dizendo que foram esses padres, como Agostinho de Hipona, que escreveu as nossas doutrinas. Não, irmãos, de jeito nenhum. Eu vou mostrar para vocês nesse curso. A Assembleia de Deus, ela não tem nada da Igreja Católica. As doutrinas na história que surgem com Constantino, a Assembleia de Deus não tem nada. Inclusive o símbolo da cruz. Por isso nós não usamos o símbolo da cruz. Ele nasce com Constantino. Cristão não usa a cruz como símbolo. Nós até cantamos, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, porque a cruz, ela era símbolo de maldição, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, por isso, nós não carregamos a cruz no peito, não colocamos ela na parede das nossas igrejas, nem das nossas casas. Mas o que estão trazendo? Estão trazendo esse pequeno princípio da apostasia. Por isso que a revista de Escola Dominical, ela não está aqui perto agora, da Assembleia de Deus, ela traz uma cruz, a revista desse primeiro trimestre de 2024. Se fosse em outro período, eu até consideraria normal, alguém colocou lá uma cruz, mas como a Assembleia de Deus está pregando, está começando a pregar doutrinas dessas igrejas que usam a cruz como símbolo, as igrejas protestante e católica, e eles estão começando a acreditar que nós saímos da Igreja Católica, eles estão considerando natural usar a cruz como símbolo. Mas isso está errado. Eu, como cristão, eu vou dizer para vocês, eu jamais estarei em uma igreja que usa a cruz como símbolo, ou no pescoço, ou na parede da igreja. Eu não vou estar nessa igreja. Eu nunca vou fazer parte dessa igreja. É um errinho pequeno. Eu considero esse até um errinho pequeno. Mas olhe para os outros erros, tá bom? Que acompanham esse pequeno símbolo. Principalmente você daqui a pouco vai para o cemitério, os
pastores da Assembleia de Deus vão ter que mudar, porque Lutero, ele quando ia no cemitério fazer um velório de alguém, ele invocava lá para a alma da pessoa sair do purgatório. Se Lutero é uma referência, se os papas, se Agostinho de Hipona escreveu nossa doutrina, nós temos que ajudar as pessoas a sair do purgatório, porque então ele existe de fato, porque todos esses homens pregaram isso. Isso, irmãos, eu falo para vocês, é praticamente certeza absoluta. Nós estamos diante da apostasia que o apóstolo Paulo anunciou que viria nos últimos dias. Quer pensar numa apostasia pior do que essa? Você ter como referência doutrinária pessoas que praticavam culto aos mortos, isso é culto ao demônio, irmãos. A igreja de Jesus tem que ficar distante, totalmente separada disso. Pois bem, mas continuando a leitura desse Apolinário de Herápolis, ele está chamando essa igreja, né, de descaminho. E ele continua na sua crítica. Como foi justamente então que os partidários de Montano, Alcibíades e Teodoro começaram a dar a conhecer entre muitos na Frígia sua opinião sobre a profecia, pois os muitos outros milagres do carisma de Deus, presta atenção, irmãos, esse aqui é um texto lá do ano 180 de um opositor desse pentecostal, e como ele chama esse pentecostalismo? Ele chama de carisma de Deus, porque o termo grego carisma, ele se traduz por dom. Então aquelas igrejas que acreditavam nos dons espirituais, elas falavam, né, em grego, carisma. Não, nós acreditamos que o carisma de Deus, ele é atual, ok? E ele está então falando isso. Pois muitos outros milagres do carisma de Deus, que até então ainda vinham se realizando pelas diversas igrejas, olha que testemunho interessante, ele está dizendo que existiam diversas igrejas que acreditavam nos dons espirituais. E diz, produziam em muitos a crença de que também aqueles eram profetas. Olha que texto interessante, irmão. Primeiro eles estão confirmando, ele está confirmando que o pentecostalismo existia nas igrejas, mas agora ele está tentando desclassificar Montano como um autêntico pentecostal. Bom, a razão nós sabemos qual era. Existem pessoas, por exemplo, que vendo uma situação de um bispo que aceitou adorar o demônio para não morrer, ele prefere ficar calado. Cada um tem seu jeito de ser, né? A gente sabe que as pessoas são diferentes. Mas tem pessoas que falam o seguinte, olha, você que adorou o demônio para não morrer, você tem que sair, você tem que passar por um treinamento, estudar de novo, ficar sendo acompanhado por algum tempo, porque você participou de um culto de possessão demoníaca. E essa era exatamente a confusão entre Montano e também esse Apolônio. Então todos eles estão fazendo parte desse grupo que discorda de Montano. Bom, ele está dizendo o seguinte, ele na verdade não tem o verdadeiro carisma de Deus, mas ele diz que existiam outras igrejas que possuíam esse carisma de Deus. Aqui nós temos como testemunho a realidade dos dons espirituais existindo naquele período. Enquanto os protestantes hoje, eles dizem que os dons espirituais já tinham acabado, que foi só lá na igreja primitiva. Nós estamos dando um segundo testemunho, além de Irineu de Lyon. Estamos dando um segundo testemunho de pentecostalismo ou carisma de Deus nesse período. Então ele está dizendo, isso fez com que alguns acreditassem que eles também eram profetas. Havendo surgido discrepâncias por sua causa, novamente os irmãos da Gália formularam seu próprio juízo, precavido e inteiramente ortodoxo, sobre eles, expondo também diferentes cartas dos mártires, consumados entre eles, cartas que, estando ainda no cárcere, haviam escrito aos irmãos da Frígia, e não somente a eles, mas também a Eleutério, então bispo de Roma, como embaixadores em favor da paz das igrejas. Ele está dizendo o seguinte, olha, diversas pessoas de outra região agora, lá da Gália, a Gália é a região onde hoje está a França, a Alemanha, aquela região bárbara,
cristãos que estavam presos e estavam vendo essa confusão, então eles teriam mandado cartas para poder tentar acabar com essa confusão entre as igrejas, né? E vamos dizer, era uma atitude correta, ok? A carta, ou seja, tem um bom propósito. O comentário prossegue. Apolinário de Herápolis fala do carisma, termo grego que se traduz por dom divino, como algo praticado indevidamente pela Igreja Nova Profecia. Mas a crítica de Eusébio nos ajudou a entender que neste período haviam muitas igrejas pentecostais. A Igreja Nova Profecia era uma delas. Nós já tínhamos visto isso com Irineu de Lyon. Eu considero esse um testemunho importantíssimo e considero assim, bem claro e definitivo, não tem como dizer que o pentecostalismo foi só na igreja primitiva. Ok? O comentário prossegue. É bom ver também que a Igreja Católica, nos dias atuais, tem copiado o pentecostalismo da Igreja Pentecostal Nova Profecia, chamando de movimento carismático. Carismático, eles pegaram exatamente do termo grego carisma, né? De movimento carismático. Tudo para tentar atrair a verdadeira igreja para a morte espiritual. Eu deixo isso aqui bem claro, irmãos. Na minha interpretação, o trabalho da Igreja Católica agora e das igrejas protestantes é nos atrair para essa morte espiritual. Se você se vincular às igrejas protestantes, você vai se vincular a pessoas como Agostinho de Hipona. Você vai seguir a doutrina dele. Ou seja, em algum momento você vai ter que aceitar a doutrina do purgatório. Porque esses homens pregavam isso. Se eles são referência doutrinária, em algum momento você vai cair nesse erro. E como eles estão fazendo? Eles estão colocando pequenas doutrinas. Mas vai chegar um momento que você vai começar a batizar recém-nascido, como eles fazem. Você vai começar a acreditar em purgatório, como eles acreditaram, tá bom? Como Lutero acreditou, como a Igreja Católica acredita até hoje. A Igreja Protestante está dizendo que a Igreja Católica é a Igreja Mãe. Eu falei para vocês que em 2017 as igrejas protestantes mundiais, inclusive a Igreja Luterana, a sede mundial, eles assinaram o acordo de retorno à Igreja Católica. Isso já é oficial. Não existe mais protestantismo de fato. Eles já assinaram um retorno à Igreja Católica. E eles estão também, com isso, levando a Assembleia de Deus. Eu falo para vocês, essa é a apostasia que o apóstolo Paulo falou. É inacreditável que a Assembleia de Deus, de alguma maneira, se aproxime de doutrina do purgatório. Mas se prega Lutero pregou o purgatório até o fim da vida dele, e em algum momento você vai acabar aceitando o purgatório. Pode não ser você, mas vai ser a próxima geração de obreiros, ou a próxima. Se ele é um cristão, é uma referência doutrinária, então você tem que ser protestante, tem que, então, praticar culto aos mortos. Eu acredito que os verdadeiros cristãos não vão querer isso, então eles têm que falar, olha, então eu não aceito essa história de que Agostinho de Hipona, que escreveu essas doutrinas, essa igreja católica que praticava culto aos mortos, eu não aceito que ela seja a verdadeira igreja da história. Eu vou seguir a teoria do sucessionismo, ou seja, sempre existiu uma igreja fora da igreja católica. E quando a igreja católica persegue as igrejas dizendo que são seitas, heresias perigosíssimas que tem que matar, na verdade ela está perseguindo a verdadeira igreja de Jesus. Com isso eu estou honrando a profecia de Jesus, porque Jesus Cristo diz que a sua igreja seria como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, essas igrejas, quando são capturadas pela igreja católica, na Inquisição, a história diz que os irmãos iam para o lugar de morte pregando o evangelho para os católicos. Numa igreja assim eu consigo identificar essa igreja com as palavras de Jesus. Mas uma igreja que organiza a Inquisição para matar, não, essa igreja eu não consigo conciliar ela com as palavras de Jesus. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Ou então vocês são coluna e firmeza da verdade. Essa é uma questão importantíssima, tá bom, para nós
nesses dias. Bom, concluindo ainda esse texto sobre essa igreja, né? Eusébio de Cesareia diz: como o inimigo, vocês sabem quando nós colocamos colchete, nós estamos colocando um texto nosso dentro da citação original do historiador. E eu risquei, né, porque ele escreveu como inimigo da Igreja de Deus, porque ele considera a Igreja Católica, que ele organiza com Constantino, ele considera como sendo a Igreja de Deus. Mas o que eu estou mostrando para vocês é que não tem como. A doutrina que eles pregavam já é uma doutrina que eu falo, até pela doutrina protestante, a doutrina deles já era heresia. Por quê? Todos os protestantes, a partir de Calvino, começaram a condenar o culto aos mortos. Começaram a condenar o purgatório. Porque Calvino condenou, Calvino falou, isso é paganismo. Então, por isso que hoje o presbiteriano diz, olha, purgatório é paganismo. Mas como explicar que eles afirmam que eles saíram da verdadeira igreja de Jesus, que acreditava e praticava esse paganismo? Isso é uma incoerência muito grande, tanto que Calvino está lá nas institutas dele. Ele disse, eu não consigo explicar isso. Culto aos mortos, purgatório é paganismo, mas a igreja praticou por tanto tempo, eu não consigo explicar. Eu consigo explicar, eu consigo responder. Aquela era uma igreja pagã, aquela era a Babilônia apocalíptica, perseguindo a verdadeira igreja de Deus. E é extremamente estranho nós vermos hoje a igreja de Deus. E aí eu estou usando Igreja de Deus, englobando a Assembleia de Deus, Igreja Batista Geral, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Batista Independente, diversas denominações cristãs verdadeiras que existem. Vê alguma delas como a Assembleia de Deus, pregando que nós saímos dessas pessoas que pregavam o purgatório. Isso é uma falha muito grande. Isso aí é uma armadilha tremenda, isso é uma armadilha tremenda. Bom, então por isso eu mudei, né? Coloquei, como inimigo da igreja de Roma, é em último grau avesso ao bem e amante do mal, e de forma alguma deixa de lado qualquer maneira de conspirar contra os homens. Fez com que de novo brotassem estranhas heresias contra a igreja. Destes hereges, alguns como serpentes venenosas, é assim que eles chamam Montano, rastejavam pela Ásia e Frígia, vangloriando-se de ter como modelo Montano e nas mulheres de sua companhia, Priscila e Maximila, as supostas profetisas de Montano. Bom, eu já comentei sobre elas em outra aula com vocês, né? Eu até comentei como algo interessante ver que o dom de profecia, principalmente, os dons espirituais na história, eles foram dados de maneira especial às irmãs, como nós vemos até hoje, né, nas nossas igrejas, tá bom? Normalmente o dom de profecia está entre as irmãs. São raros os casos de homens que têm dom de profecia. Eu acho que é até um momento, né, que vamos dizer, uma bênção, uma dádiva especial, algo que Deus reservou mais para as mulheres. Bonito isso, né? Pois bem, então Priscila e Maximila, eles vão chamar elas de supostas profetisas, vão citar profecias que elas falaram, tá bom? E que não teriam se cumprido, ok? Só que, na verdade, Eusébio de Cesareia está errado. Eu vou mostrar que a profecia delas se cumpriu. Vocês viram que a profecia dela teria começado, pelo que ele disse, há 40 anos atrás, tá bom? E a profecia falava de guerras. E esse ano de 180 que nós estamos estudando é o último ano, tá bom, de Marco Aurélio. Você pode pesquisar na história, você vai ver que o governo de Marco Aurélio, ele foi marcado por guerras, por 2 grandes guerras, todo o governo dele. Então, a profecia, na verdade, se cumpriu, porque elas teriam profetizado que viria uma grande guerra. E essa guerra, o que acontecia? De uma certa maneira, ela diminuía a perseguição. Ela diminuía a perseguição. Então, o governo desse imperador Marco Aurélio, que termina no ano 180, ele foi dominado nos últimos anos só por guerra. Então, a profecia dela se cumpriu, mas ele dá
chamando ela de suposta profetisa, né? Tá bom? Pois bem, o comentário prossegue. Como observado anteriormente, Apolinário descreve a Igreja Nova Profecia como amante do mal e serpentes venenosas, mas não apresenta nenhum veneno dessa igreja. Um ponto aqui, a parada para explicar a vocês. As pessoas escrevem na internet dizendo, olha, o que eles são, os cristãos definiam eles como serpentes venenosas e amantes do mal. Ok, mas me mostra então uma heresia, um mal dessa igreja. Por que é importante nós defendermos isso? Porque eles dizem que esses aqui eram pentecostais e eles dizem que pentecostalismo é um mal terrível. É isso que eles falam, irmãos. Teve um protestante, né, da Igreja Batista Redenção, vocês podem procurar na internet, ele colocou lá 3 grandes males que atingiu a igreja na história. O primeiro ele coloca o papismo, o segundo o primeiro paganismo, o segundo papismo e o terceiro pentecostalismo. E ele diz que o pentecostalismo é pior do que o paganismo. O mal que o paganismo teria feito para a igreja, diz que o pentecostalismo é pior do que isso tudo. Então eles tratam os pentecostais de uma maneira que eu penso o seguinte, não era para os pentecostais estar chamando eles de irmãos. Eu não consigo doutrinariamente, e não consigo também pelas coisas que eles falam de nós. Como é que eu vou chamar de irmão uma pessoa que compara o pentecostalismo ao paganismo romano e ao papismo e diz que desses o pentecostalismo é o pior? Isso está na internet, um homem chamado Marcos Gregório. Uma heresia absurda. E eles pregam e dizem que nós somos os hereges da história, né? Bom, o comentário prossegue. Apresenta também o nome de 2 mulheres que possuíam o dom de profecia, Priscila e Maximila, ou seja, nossos irmãos estavam sendo perseguidos, é assim que eu os descrevo, por isso fugiram para as montanhas, não tiveram como deixar nada escrito, mas os acusadores deixaram o nome de pessoas nesse período que tinham o dom de profecia e vão deixar até textos de profecia deles. Veja, o comentário prossegue. Eusébio dedica um capítulo inteiro de sua obra à Igreja Nova Profecia, sempre identificando o pastor Montano como sendo um dos destaques dessa igreja. Veja o que Eusébio de Cesareia diz. O que se menciona sobre Montano e os pseudos profetas de sua companhia, eu estou colocando o texto na íntegra dos acusadores, né? Conta a heresia chamada catafriga. O poder defensor da verdade levantou em Hierápolis uma arma potente e invencível, Apolinário, esse que nós estamos lendo, a quem esta obra já mencionou mais acima, e com ele muitos outros homens doutos daquele tempo, dos quais foi-nos deixado abundante material para historiar. Ao começar, pois, um dos mencionados seu escrito contra aqueles, assinala primeiramente que também lutou contra eles com argumentos orais. Escreve no prólogo dessa maneira, ou seja, nós temos um documento aqui que seria o seguinte, um debate entre os bispos dessa linha da igreja de Roma, que já era uma igreja corrompida e que é acusada de ser apóstata, de adorar o demônio durante a perseguição, ok? Nós temos um debate entre eles e aquela segunda linha, que a história diz que pelo menos há 20 anos estava dividido no Império Romano. É como se assim 2 igrejas falavam para outra, olha, eu quero distância de você, ok? Então o que ele vai dizer? Ele diz, faz muito e bem longo tempo, querido Abicílio Marcelo, que tu me ordenaste escrever algum tratado contra a heresia dos chamados de Milcíades, mas até agora, de certa maneira, sentia-me indeciso, não por dificuldade em poder refutar a mentira e dar testemunho da verdade, mas por temor de que, apesar de minhas precauções, parecesse algum que, de certo modo, acrescento
ou junto algo novo à doutrina do Novo Testamento, ao qual não pode juntar nem tirar nada quem tenha decidido viver conforme este mesmo Evangelho. Ou seja, ele está falando de mais um desses, e aqui ele cita um nome, né? Milcíades, ok? E ele está escrevendo para uma outra pessoa sobre esses debates. E é interessante quando ele diz assim, olha, eu não escrevi antes, não é porque eu não tinha como combatê-los, não, mas, ao que parece pela história, não tinham o que combater, porque eles não citam nenhuma heresia, né? E ele prossegue, encontrando-me recentemente em Anquira, da Galácia, e compreendendo que a igreja local estava aturdida por esta, não como dizem, nova profecia, ou seja, era a identificação, essa igreja se identificava assim, Montano teria se identificado assim, né, como nova profecia na história. É assim que os textos históricos citam eles. Por isso esse texto aqui eu destaquei aí para vocês. Eles são chamados assim, né? Essa, como dizem, nova profecia, mas mais apropriada, mais propriamente, como se demonstrará, pseudo-profecia, enquanto nos foi possível, e com a ajuda do Senhor, durante vários dias discutimos intensamente sobre esses mesmos homens e sobre os pontos propostos por eles, tanto que a igreja encheu-se de alegria e ficou robustecida na verdade, enquanto que os contrários eram rechaçados na hora e os inimigos abatidos. Pois bem, só que ele não cita, e qual foi a doutrina que eles apresentaram que você, né, teria rechaçado? Não tem heresia, ele não cita. Então ele chama de heresia, mas não cita nenhuma heresia. Eu comento. A Igreja Nova Profecia é criticada, mas nenhuma heresia é apontada desse grupo. As obras de Apolinário de Hierápolis, citado por Eusébio, não sobreviveram, ou seja, nós só temos esse texto em Eusébio de Cesareia. E Eusébio de Cesareia estava escrevendo a história. Eu mostrei para vocês que Eusébio de Cesareia, essa igreja organizada por Constantino, irmãos, não digo que ela é a igreja de Jesus. Eu vou dizer para vocês, vocês estão cometendo um pecado. Porque essa igreja, ela já acreditava em purgatório. Só isso, você não precisa debater mais nada. Essa igreja já acreditava em purgatório. Então, esquece essa igreja. Você tem que acreditar numa igreja fora dessa igreja. Se você defende o cristianismo, se você é um cristão, você tem que acreditar nessa igreja fora da igreja de Constantino. E sempre lembrando a vocês, a história comprova. Constantino, quando ele liberou o culto e organizou a igreja católica, a história comprova, ele nunca abandonou a sua função de pagão. Por quê? Porque o imperador, ele era o pontífice máximo do culto pagão. Quando ia organizar um culto pagão, um culto ao demônio, Constantino ia lá participar. A história comprova, até o ano da morte dele, em 337, naquele ano ele participou de uma inauguração de um templo pagão, ou seja, participou de um culto ao demônio. Isso foi normal na vida de Constantino. Como você vai dizer que esse homem, que também era o pontífice máximo da Igreja Católica, isso é incontestável na história, como você vai dizer que esse homem, ele era ao mesmo tempo o pontífice máximo do demônio e o pontífice máximo do Deus da Bíblia? Isso é impossível. Não tem como alguém que seja cristão de fato defender isso. Então, por isso que nesse curso eu defendo o sucessionismo. Tá bom? Se você disser que Eusébio de Cesareia e esses que junto com Constantino organizam essa igreja e já adota o purgatório, bom, alguns perguntam, só lembrando, o que é purgatório? É a doutrina pagã que nasceu na Babilônia. Aquela religião dizia que a pessoa, quando morre, ela precisa de uma ajuda para pagar alguns pecados de alguma maneira. Você deixava uma moeda para um deus. Se você viu aquele filme Troia, um filme que foi feito recentemente uns 20 anos, 15 anos, lá o herói, o grande guerreiro da cidade, quando ele morre, o
grande guerreiro de Troia, o pai pede o corpo do filho a Aquiles e fala assim, para eu colocar uma moeda no barqueiro. O que é aquilo? É para ele chegar lá, olha, me dá uma ajuda aí para eu poder me livrar dos meus pecados lá na terra. Então a crença do purgatório, ela é nada mais nada menos do que essa crença pagã. A alma, depois que ela deixa essa vida, ela precisa da tua ajuda. Então por isso é que um pastor, quando vai, um cristão, quando ele vai no cemitério, ele não fala nada para a alma do morto. Ele, não, eu vou interceder agora para a alma do teu morto, que ele está lá queimando no purgatório, e agora para tirar o teu familiar de lá. Pastor cristão não faz isso, ok? Porque nós não acreditamos em chance depois da morte. A pessoa morreu, chegou o juízo. Então, o cristão, quando vai no sepultamento, ele fala para os vivos. Não pode ser diferente disso. Eu considero até inacreditável que nós temos que discutir isso, né, nesses dias. Mas é claro que a crença dos protestantes de que eles reformaram a igreja de Deus está errada. Eles reformaram a Babilônia apocalíptica. Porque quem acredita em purgatório faz parte dessa religião. Faz parte da Babilônia apocalíptica. Então, a partir de Eusébio de Cesareia, todo mundo acredita. Tá bom?